Olá pessoal, boa tarde a todos e a todas, espero que todos estejam bem. Meu nome é Theo Paiva, sou cientista social, participante da equipe do Gaia desde a fundação. Para começo de conversa, eu gostaria que vocês prestassem atenção um pouquinho nesse banner na parede aqui atrás de mim. Esse banner tem uma legenda em espanhol que eu vou fazer uma tradução assim, bem livre. Se você não se preocupa em mudar o mundo, tome cuidado. É o mundo que vai mudar você. Às vezes de uma forma que você não vai achar tão bom assim. Nós estamos passando hoje por uma fase de calamidade pública, uma crise sanitária. Situações como essa, que o mundo já viveu em outras oportunidades, mas isso a última já foi há 100 anos atrás, é uma situação que propicia muitos boatos, as pessoas ficam confusas, apreensivas, ansiosas, e então aparecem os boatos, notícias falsas, as chamadas fake news. Isso não é diferente nos dias de hoje. Agora, para passar por essa situação de uma forma tranquila, de uma forma consciente, o nosso recurso é buscar informações seguras, informações coerentes, que não tragam mais apreensão para nós do que a própria calamidade já está trazendo. Então, eu estou aqui buscando trazer para vocês algumas informações importantes. Na situação que nós estamos passando hoje, nós começamos a ficar confusos com o nome dessa calamidade, dessa doença. A gente ouve falar em pandemia, em Covid-19, em coronavírus. O que significa cada um desses termos? Primeiro, a pandemia. Pandemia é uma palavra que não é muito frequente no nosso vocabulário, mas nós podemos aproximar da epidemia. A epidemia é uma situação em que uma doença atinge muitas pessoas numa região localizada ou mesmo em um país. Extrapolando isso para o mundo todo, aí nós temos a pandemia. Uma doença atingindo ao mesmo tempo um grande número de pessoas em todo o mundo, ou pelo menos um número muito grande de países. Covid-19 é o nome da doença que está se manifestando como pandemia. Coronavírus é o vírus que provoca esta doença, a Covid-19. E numa situação como essa, é muito importante a gente prestar atenção na atuação do SUS para defender a comunidade, o país, desta doença. Tem pessoas que estão, quando são contagiadas por essa doença, as pessoas procuram o SUS. Outros procuram planos de saúde. Agora, o que eu quero ressaltar é o seguinte. Primeiro, o SUS, a preocupação dele não é só com aqueles que não têm plano de saúde. Ele trabalha também na prevenção de doença para toda a comunidade. E é importante também dizer que mais de 70% dos brasileiros não têm dinheiro para pagar um plano de saúde. Mais de 70%, quer dizer, mais de 140 milhões de pessoas. Essas pessoas não têm o SUS simplesmente como o melhor caminho. Elas têm o SUS como o único caminho. E o SUS não se preocupa só em curar doenças. Se você tem um plano de saúde, o plano de saúde vai atender você, atender sua família. Quando vocês tiverem uma doença, procurem o seu plano de saúde. O SUS
ele trabalha não só na vanguarda, mas na retaguarda, evitando que as pessoas fiquem doentes, fazendo a promoção da saúde, a prevenção da saúde. O SUS ataca em várias frentes. E isso não é diferente na situação de hoje, nessa situação de pandemia. O SUS atua trazendo orientações para as pessoas, recomendando que procurem evitar o contágio, procurem evitar aglomerações. Por isso é que o papel do SUS ele aparece muito mais numa situação grave como essa. Agora, uma das condições para que nós estejamos mais seguros, que nós evitemos o contágio, é o isolamento. E aí surge uma série de controvérsias, de polêmicas, né? Primeiro, por que a preocupação tão grande com uma única doença? Se pessoas podem ficar doentes de AVC, infarto, câncer, doenças intestinais, pneumonia e por aí vai uma série de outras, né? Por que se fala hoje pandemia, pandemia, pandemia? Por uma razão muito simples. Nenhuma outra doença que nós conhecemos ataca tantas pessoas, contagia tantas pessoas num período muito curto de tempo. Queria só lembrar que aqui no Brasil já são mais de 400 mil infectados e só no mês de maio 20 mil pessoas morreram de Covid-19. Isso é muito grave, gente. Não dá para eu dizer, olha, a mim não atingiu, a minha família também não, os meus amigos também não. A doença pode estar na sua porta. Só aqui no Campo Grande morreram 58 pessoas de Covid-19. E por que o isolamento? Para que nós evitemos o contágio. E por que evitar o contágio? Não é só para eu me defender, eu defender a minha família, mas também, evitando o contágio, eu estou evitando que toda a comunidade seja atingida. A doença, ela não só se espalha com muita velocidade, não só mata muita gente, mas ela também lota os hospitais, lota as UTIs. Tem muitos estados onde a preocupação é tão grande porque a capacidade, inclusive aqui em São Paulo, a capacidade das UTIs, ela está chegando no limite. Mas eu não quero falar só de doença e de morte. O isolamento é uma forma de proteção, uma forma de garantir que nós, se estamos saudáveis, continuemos saudáveis. Essa é a preocupação com o isolamento. Agora, outra polêmica que surge é o seguinte: por que parar igrejas, shoppings, as empresas, as grandes fábricas? Por que parar? As pessoas precisam trabalhar, quem não trabalha não come. Tudo isso tem sua razão de ser, mas nós estamos num momento em que o mais importante é permanecermos vivos, evitarmos essa doença tão traiçoeira. E se nós tivermos esta preocupação, tivermos esta tranquilidade, não é uma situação para sempre, o isolamento vai acabar. Mas não vamos cometer o mesmo erro que já aconteceu em outros países, que com toda essa pressão, acaba o isolamento, vamos voltar à atividade e tal, as autoridades terminaram o isolamento. Acontece que a doença não estava controlada. Então, dentro de poucas semanas, voltou o isolamento, e só que agora, com a previsão de demorar muito mais. Nós não queremos isso. Nós queremos colaborar com as autoridades, mantermos em isolamento e
torcer para que isso acabe o mais rápido possível. Isso vai depender também da nossa atitude. Esta é a mensagem que eu dou para vocês hoje. Fiquem em casa.